Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô sumida, né? Faz um tempinho que eu não gravo nada, que eu tô fora das lives, mas eu tava em busca de um conteúdo legal para vocês. Hoje comemora-se o dia de Santa Sara Kali, que é a protetora, né, do povo cigano. E estou aqui com Gil Menich, o conde de Basile, e para ele contar a história para vocês, tá? Para contar para vocês a história do povo cigano. E é muito interessante. E também tem bastante coisa legal. E contar a história dele. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, te recebendo aqui em casa. E poder falar de Santa Sara é realmente não é só uma missão, é um prazer da minha vida, é um significado muito grande a gente poder falar sobre essa santa. Nós temos aqui, como vocês vão estar vendo aí, né, o Castelo de Santa Sara Cali, que é um santuário, que é considerado o Santuário Nacional de Santa Sara Cali, onde nós temos aqui, recebemos a relíquia vinda de Saint-Marie de la Mer, onde ficam repouso os restos mortais de Sara. É uma relíquia que é um fragmento do osso de Santa Sara, trazida pelo um papa, né, pelo um papa da Igreja Ortodoxa das Nações da França, que é Nicolas I. Ele trouxe, fez todo o reconhecimento canônico do santuário e trouxe esse ícone sagrado, né, essa relíquia sagrada para abençoar aqui o santuário. O dia de Santa Sara, né, dia 24 agora, é o dia que foi realmente reconhecido a chegada de Sara a Saint-Marie de la Mer. Então, e as Marias do Mar. Saint-Marie de la Mer, a cidade se transformou neste nome pelas três Marias que estavam na embarcação junto com Sara. Maria Jacobina, Maria Salomé e Maria Madalena. E aí, esse dia é o símbolo onde sai a procissão até o mar. Então, eles consideraram como o dia de Santa Sara. Para nós, Santa Sara é todos os dias, né? É. Por isso nós estamos sempre fazendo em oração, o espaço é dedicado a ela, com muito carinho, é uma missão de vida. Então, nós temos toda essa função aí. Agora, você falou que era para eu falar assim sobre Santa Sara, tal. Isso. Então, olha, para quem não conhece, eu tenho a lenda de Santa Sara contada toda no meu canal, falando sobre toda a história dela. Porque Santa Sara, quando nós descobrimos quem ela é de verdade, sai-se um véu, né? Uma venda que está nos olhos, sai. Conhecer a história de Santa Sara Cali é importante, acho que para todo mundo se entender, e entender principalmente qual foi a história verdadeira de Jesus na Terra. Porque Santa Sara, ela é o tão famoso Santo Graal procurado por todo mundo. Santa Sara é o Santo Graal por quê? Porque ela é o sangue real. O Santo Graal não era um cálice, e sim era o formato do útero materno que recebeu o sangue real de Cristo, que concebeu a linhagem de sangue de Cristo na Terra. Então Sara seria a filha de Jesus Cristo com Maria Madalena. E aí é que Nossa. vem a história chocante. Todo esse passo a passo é muito importante porque ele vai desvendando, sabe aqueles pontos assim que sempre você quis saber sobre Jesus e que não batia com as religiões? Ela é Entendi. uma santa que ela não é de uma religião só. Ela está numa igreja católica, mas ela não é canonizada pela igreja católica. Ela é uma santa por aclamação, principalmente do povo cigano. Ela não é cigana de nascimento, ela foi acolhida pelo povo cigano. E então a história dela é muito bonita e ela tira vários, né, vários enigmas até hoje de santas brasileiras consideradas imagens de Maria e na verdade não são, são imagens de Sara. Então tem toda uma história, porque toda a história dela vem baseada verbalmente e nos evangelhos apócrifos que ficaram fora da Bíblia. Então, dentro de todo esse apanhado de coisas, a gente desvenda a lenda de Santa Sara, que é uma história proibida, muitos anos preservada pelo povo cigano, pelos cavaleiros templários e pelo pleonato de Sion, que são todos eles ordens que são de protetoras do sangue real, do sangue de Cristo, né, da linhagem real de Cristo na Terra. Então, já existiram filmes, né, como o Código da Vinci, livros e muitas coisas assim que vão e que a maioria, né, das igrejas tentam esconder, né, a força energética, principalmente porque Sara seria, se Jesus tivesse construído uma igreja, seria sua herdeira, e seria herdeira da igreja de Cristo. Então a igreja seria feminina,
nós não teríamos papa, teríamos papisa, nós não teríamos, né? A exaltação do feminino seria muito maior nas religiões. Mas o poder, como como o mundo é mundo, é reinado ainda pelos homens, né? Tem toda uma história, né? É, toda uma história, como não mudou muita coisa assim. Então a história é muito bonita dela. Eu não sei se a gente vai conseguir contar ela toda aqui nessa entrevista. Mas tem no seu canal, Tem né? no meu canal. Gente, segue ele, não tem o canal dele. Como tá sendo- Gilmenick Conde Basile. tanto no YouTube, no TikTok, e também tem a Todas página as dele redes no sociais. Insta. No mesmo nome você me Tá? encontra. Eu achei em super tudo. interessante a história dele. Na caixa de sabão em pó, na caixa de chocolatado, assim, tá lá. E o Gil tem Brincadeira. toda uma bagagem, gente, uma bagagem linda. Eu achei linda, interessantíssima a história dele, porque além dele ser um artista, né, para quem é da época dos menudos, né? Sim. Ele é um ex-menudo, então quem é da geração dele vai lembrar da nossa geração também, lá de trás. E não só por isso, ele trabalhou muito, 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 assim, não só no meio artístico, mas ele tem toda uma bagagem também na história dele com, assim, a Santa Sara, né? Sim. Com o povo cigano, porque ele é um cigano de sangue. Ele é cigano, filho de cigano, neto de cigano, Sim. cigano de verdade. Então vale super a pena conhecer ele, conhecer a história dele. Ele tem um castelo, né, que é o Castelo de Santa Sara, que é o santuário dela. que fica aqui em Peruíbe. Gente, vale muito a pena conhecer. Eu fiz até, eu gravei uns conteúdos, vou estar soltando para você estar conhecendo. E ele fica lá no castelo, ele conta toda a história, ele faz uma palestra, a coisa mais linda. Vale super a pena conhecer a história dele. É muito bacana, assim. O santuário, como Santa Sara entrou na minha vida, é muito importante. Isso. O santuário começou aqui, nós estamos gravando nesse momento, aqui na minha chácara, no Recanto Rosa dos Ventos, onde começou o santuário, aqui foi o primeiro santuário de Santa Sara. Aí nós migramos, né, a Santa Sara para o castelo em Peruíbe, porque ele fica de frente ao mar, fica na Praia do Costão. E na história de Santa Sara, onde ela foi enterrada a primeira vez, era numa gruta que era de frente ao mar, que corria água doce para a água salgada. E nela foi escrita uma inscrição: das águas viestes, as águas voltarás. Quando eu adquiri aquele imóvel, aquele castelinho na beira da praia, eu transferi para lá, né, o santuário, pela acessibilidade e pela história, né? Por todo o contexto da história, para ficar cada vez mais assim. Ela entrou na minha vida, foi muito importante. Eu tive um descolamento de retina, perdi a visão do olho direito, fiquei 4 anos com o olho direito comprometido e uma pessoa que trabalha com artes. Eu sou artista plástico, eu Também. trabalho com desenho, trabalho tudo na área de arte, eu arranho um pouco. Sou ator, né, cantor, e então a vista, né, a visão era muito importante para tudo, né? Tatuador, já pensou um tatuador com a visão comprometida? É verdade. E aí o que acontece? Eu fiz uma promessa a Santa Sara e Nossa Senhora Aparecida, as duas, que são a mesma, viu? E assiste meu vídeo, você vai saber o mistério. E eu fiz essa promessa, eu já não aguentava mais, eu pedi para o médico, falei, olha, dá um jeito de operar, tal. Ele falou, não, na época era muito incisiva a vitrectomia, que era tinha que entrar umas agulhas, retirar todo o vítreo, toda aquela muito gelatina invasivo, do né? olho, e para fazer isso, corria o risco de não enxergar. Aí eu fiz essa promessa e pedi pro médico, eu cheguei pro médico e falei, olha, me opera. Ele falou, mas tem o risco de você perder essa visão. Eu falei, mas eu já não estou enxergando. Por favor, eu quero. Aí ele fez operar para fins estéticos, para que o olho não ficasse com a coloração diferente da outra, embaçado e muito vaidoso, mexendo com arte, tudo leonino, não ia conseguir ficar assim, né, caolho, né, todo. Aí ele fez, e a cirurgia, durante a cirurgia foram 4 horas e meia, teve a perfuração na retina durante a cirurgia, que era o que ele temia, tal, aí conseguiram soldar a tempo. Porém, quando a visão voltou, ela voltou por completo. Ela não ficou só com fins estéticos, e realmente ela me devolveu a visão, enxergo perfeitamente desse olho, do olho direito, tal, salvou, tal. E aí a minha promessa era que a data do meu aniversário, eu iria comemorar com uma festa cigana, com os costumes do meu povo cigano, e com a homenagem a Santa Sara, faria uma homenagem a ela,
que é o primeiro sábado de agosto, que eu sou do dia 3 de agosto, então foi assim. E aí eu fui pagar minha promessa, todos os vestidos a caráter, todos os costumes, mesa de frutas, como se fosse realmente lá, não dos ciganos espirituais, mas sim da minha etnia mesmo, era como os ciganos mesmo. Não é uma festa do meu terreiro, não é uma festa da religião, é uma festa da etnia mesmo. Eu fazia uma festa temática da etnia, comemorando e pagando a minha promessa. E quando eu tivesse a possibilidade, eu ergueria uma capelinha para ela. E assim foi, né? A festa foi fazendo, foi tomando vulto, foi crescendo. As festas temáticas começaram a ganhar muito mercado afora, porque já faz muitos anos isso. E aí eu acabei adquirindo aqui no litoral essa chácara. E aí fui construindo. Quando a festa foi tão grande que a gente tinha que vender convite, porque já não dava mais para ser só para os amigos. Ela ficou popular, ela foi famosa. Na época, o extinto Orkut ainda era a rede social mais famosa ainda. E então essas festas foram criando, e aí foi tendo assim, tivemos que fazer mais de uma vez no ano. Virou uma tradição. Virou uma tradição, tivemos que fazer mais de uma vez no ano, várias vezes. O local de uma pequena capelinha de chão se tornou uma capela grande, já foi a inauguração, foi que o Papa descobriu na rede social a história da minha família, a minha história, e quis fazer uma visita. A gente não imaginava, eu vi um sacerdote de fora, tal, até eu entrei em contato com as autoridades locais, não deram muita atenção, falei, eu mesmo vou hospedar esse homem. Aí mandei uma van, personalizei, trouxe para cá tudo. E era um papa da igreja ortodoxa mesmo. Ah, aí depois disso veio todo mundo, carta do governador chegando e tal. E ele veio, trouxe essa relíquia, eu não imaginava que ia acontecer. Quer dizer, ela me escolheu. Aí ele me condecorou como quarto cavaleiro da Ordem de Cristo do mundo, para eu manusear essa relíquia. E ela escolheu o espaço, tudo. E aí foi crescendo. Da capela eu fiz a gruta, com as imagens gigantes todas esculpidas em cimento que eu faço, por ser artista plástico. Fiz um monumento grande de 7 metros de altura, que ela está de joelhos dentro do barco, representando toda a parte do naufrágio dela. E aqui tinha todos os espaços, contava os passos de Sara na Terra, os passos da história dela, né? Da crucificação de Jesus, de tudo que aconteceu sobre a história dela. E aí eu senti a necessidade, quando teve o castelo, de separar um pouco, porque aqui ficou um espaço muito voltado, principalmente à comemoração, a festa. E eu achei o seguinte, que as pessoas começam agora a vem se vai ter festa. Se não vai ter festa, não vem, não entrega uma flor para ela. Então isso às vezes vai te chateando com o público, né? Eles não se gostam aqui. Isso vai te chateando com esse público, né? E aí começou a ficar um pouco a necessidade de separar. A necessidade de separar os dois, né, foi inevitável para que realmente as pessoas começassem a focar mesmo no objetivo, que é a fé em Santa Sara, que é nas suas promessas, na graça que Sara vai dar, toda essa história, né? E trazer isso assim, né, com o quintal de casa, né? Ó, os cachorros aqui com a gente, fazendo festa aqui. Eles querem participar. Querem. Não tem um vídeo meu que não tem participação especial dos meus Mas bichos, o meu né? em casa não é diferente. Ele é filhote, o Pudim, e ele aí, ó, fica todo assim. E esse aqui é ciumento, entendeu? Esse senhorzinho aqui. Não é senhorzinho, que ele já tem 3 anos. E a gente ama os animais aqui, né? Como cigano, a gente tem animal de A gente todo está jeito numa aqui. chácara, né, gente? Eu vivo no meio da natureza, já corri o mundo todo. Então as festas e Santa Sara entrou dessa forma na minha vida, através de uma promessa, através depois de estar fazendo, e aí começou a virar moda. Hoje é muito famoso, né? As festas temáticas de Santa Sara se tornaram meio moda, e mistura um pouquinho, mistura também com a questão religiosa, porque Santa Sara era uma santa pouco conhecida. Só quem era ligado mesmo à cultura cigana, e principalmente o tipo de cultura cigana, que é o caso da minha família, que é Calderache, que é uma família da Itália, não é uma família brasileira. E então a gente tem os costumes por ser uma santa mais difundida na Europa, tudo. Então ela chegou há muito pouco tempo no Brasil, a história dela, né? Entre os ciganos, e principalmente os ciganos de descendência europeia, como é o caso da minha família, né? Ô Gil, então, assim, quer dizer, as pessoas foram perdendo mais o foco, né? Que
ao invés de buscar ali o templo de Santa Sara para fazer seus Ah, pedidos, sim, seus não, comércios, não. só buscava Ficou, em prol da é, festa. como a maioria das coisas. É, Infelizmente, a internet é algo maravilhoso, porém super mal utilizado. é verdade. É, porque a internet revelou a outra face de todo mundo, Ah, com tanto boa quanto certeza. ruim. E uma delas é a ostentação, Ah, né? A com ostentação, o certeza. ego, que é É uma a coisa vaidade, natural né? nossa do ser É, humano. Nós somos assim. é. É, alguns mais, outros menos. E só que a gente tem que imaginar que o sagrado ele não pode servir como pano de fundo. O sagrado ou ele vem à frente ou ele não vem. É Entendeu? verdade. O que Esse é o você vai intuito. fazer com algo sagrado, se você não tiver o máximo de respeito Isso, por ele, nem verdade. comece. Pandemia, porque foi É, algo que tirou assim muita coisa de nós. E uma dessas coisas também foi a reflexão dos valores, que realmente dá valor a uma pessoa, quem dá valor a um local, quem dá valor a uma é, situação, ficou muito claro. E com a perda de tantas pessoas próximas, quando a pandemia retornou, eu não tive vontade de fazer as festas mais, porque faltava justo os mais fervorosos que estavam ali, que ajudavam, porque a festa era uma coisa de todos, não era simplesmente um comércio. Como virou, como tudo vira, é um comércio. Então, a grande maioria das festas temáticas agora são totalmente muito comerciais, né? Muito expositor, muita gente disso, muito grupo de dança, muito dança daquilo, dança disso, é, dança daquilo, apresentação disso, daquilo. E a santa, às vezes, fica colocada lá no cantinho, com 3 maçãs, uma banana, ali é. quando tem. E, Verdade. por último, o nome é para atrair a festa, mas o contexto em si não vai. A Ou então, louvação, né? ou vai fazer uma procissão. Todo sagrado é muito delicado. Uma procissão de Santa Sara, ela, por não ter uma religião fixa, ela não precisa ter os dogmas oficiais católicos, nada disso. Ela precisa ter os rituais a quem louvava ela. Por exemplo, quem carrega uma imagem de Santa Sara numa procissão? Ou é a mais velha, a mulher mais velha, ou a mais nova, a virgem, que pode carregar. Na mão. Por quê? Porque é o sagrado feminino. Ela não pode ser assim. Ela só vai ser carregada pelos homens se ela estiver no andor, e aí os guardiões podem ser homens carregando o andor, sem tocar. Então faz parte do ritual dela. Durante uma procissão, todas as mulheres colocam e cobrem a cabeça. Porque o diclô, né, o lenço, né, diclô do dialeto cigano, ele é obrigatório por quê? Porque faz parte da cultura de Sara cobrir a cabeça em devoção a Cristo. E o que mais entregam para ela é lenços, tudo tal. Então tem toda essa história. Então você vai fazer uma ritualística invocando a personificação de Sara, tem que ter alguns rigores. Então, às vezes, e tem que ter uns lugares sagrados. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, vamos fazer uma festa cigana. Ah, porque vai se apresentar o fulano vai cantar, cicano vai o grupo de dança tal, o grupo de cigano tal. Então, faz aquela festa. Às vezes, o local é num bar. É. E esquece também da. Como é que nós vamos fazer uma festa dessa, com esse teor, num bar? Não, não tem Você pode condições. fazer comemoração, mas e a hora vai fazer um altar para Santa Sara e uma procissão num Não, local de não tem bebida, como. de um É local um local, profano. tem É que um ser um local local sagrado, né? o que é do homem, o que é profano, não se mistura com o sagrado. Não. Não que seja errado o local, mas se for só uma comemoração, sim, a santa deixa de lado. Quando vai fazer uma coisa dizendo que a festa é de Santa Sara, você tem que limitar a ela, as coisas dela, a quantidade de comércio que vai ter nessa festa tem que ser muito bem controlada. Aí coloca aquele monte de gente por oráculo. Pai, nossa, porque faz parte do cigano e tal. Nem todo oráculo tem a ver com cigano. E nem todo oráculo tem a ver com Sara. Também tem muita Tudo coisa dessa, isso. assim. Então, assim, Tem se de é um louvor desmistificar. se é um louvor a ela, você tem que estar muito atento a isso. É o meu medo e a minha, porque eu não estou fazendo festas ainda e não estou fazendo lá no castelo. Porque as pessoas estão procurando a parte divertida. Ah, E a parte sagrada tem que ser exaltada. Gente, nós estamos saindo de uma pandemia com muitos desencarnes em massa. bastante. Eu não sei o período de luto das pessoas, mas o meu é longo.
Agora ainda por cima, nós estamos saindo de uma tragédia no Rio Grande do Sul, Com certeza. Outra tragédia também. bárbara, que a gente nunca imaginava passar. Então, assim, como é que você pode pensar nas festividades, principalmente de questão religiosa? Ela tem que ter uma história muito forte. A gente tem que se basear como é o respeito do Círio de Nazaré, como é, sabe, outras coisas assim. Então, assim, para virar modinha, fica chato, fica difícil. Então, assim, tem que ter muita cautela quando falar disso. E a mesma coisa, quando falar de ciganos, a gente tem que saber o que você fala da etnia, que são as pessoas que vivem na terra, comem, bebem, são apontadas na rua como ladrões, como isso, discriminadas, e a mediunidade do povo cigano astral, que são ancestrais lá de trás, que incorporam num médium, e aí você vai fazer toda uma ritualística totalmente diferente. Quando os ciganos são ciganos do astral, eles vêm vibrando e fazendo uma outra história. Mas você não pode colocar isso como uma fusão dos ciganos que já vivem na Terra. Porque qualquer coisa que você fizer de errado na questão religiosa ali, vai cair na conta de quem ainda é apontado na Terra. Então, se você, na parte, os ciganos da religião, de terreiro, tudo, se não for bem feito, se for rotulado, né, como Exus, como pombagiras, de uma maneira pejorativa, você tem que ver que isso vai sempre cair nas costas de quem carrega a etnia. Com certeza. E o que mais engraçado, a maioria da etnia cigana, ciganos mesmo, brasileiros, que são a etnia principalmente do clã Calon, que é o mais tradicional a encontrar aqui no Brasil, que é o que você encontra e já distingue que é cigano. Que a maioria dos ciganos que foram imigrantes para cá, a maioria não vive como cigano e não transparece que é pelo preconceito, que existe até hoje. Aí a etnia Calon, ela tem essa marca registrada de você já ver, por serem uns ciganos de acampamento e tudo mais. Só que agora a grande maioria é evangélica. Olha que coisa. Muda tudo. A igreja evangélica, ela é uma erva, desculpa falar, mas é uma erva daninha que ela planta ali, ela vai indo assim, tomando conta. Então vai sumindo com todos os dogmas. Tá dentro da comunidade, né, indígena, entrou na comunidade cigana, entrou na comunidade também. Na África, e vai tirando o quê? Na África tem muitos africanos muito evangélicos. Muito. Eles são até fanáticos. Sim, a diferença é que lá o brasileiro que levou a igreja para lá, né, que a gente sabe bem quem é, levou, começou a ganhar muito dinheiro, e o governo na África é um governo pesado, falou, não, o dinheiro vai ficar aqui, expulsou ele, mas ficou com a igreja. E é eles que ganham. Então, aí o que acontece? Todo mundo ficou. Aí você pergunta, Gil, por que os ciganos, a maioria virou agora então evangélico, tudo, tal? O que é essa cultura evangélica? Eu não vou nem dizer religião, é uma cultura, né? Porque se tornou, né, uma prática. O que ele te vende? Ele te vende, ele parece ser um fiador. Quando você precisa alugar uma casa, aí você precisa de um fiador para você conseguir alugar a casa. Sim. A cultura evangélica é isso, ela vem para fiar a tua vida. Você usa aquilo para te avalizar. Isso, é verdade. Aí diz assim, fulano é uma serva de Deus, então ela não mente, ela não rouba. Uma varoa. Ela não tá, uma varoa, varão, né? Uma varoa. E para os ciganos que agora estão, para ser aceito, então foi fácil, tocou num ponto muito peculiar, que coloca você em ascensão com outras pessoas. Ali você conseguindo ganhar mais confiança, um público a mais. Quando chega no lugar, além de tudo, eles são evangélicos, porque sempre tinha fama. Quando você fala assim, fulano é cigano. É macumbeiro? Porque a primeira coisa era se era cigano da religião, né? Associa. E tem ciganos que não são. Os ciganos, eles podem ser de todas as religiões. Menos macumbeiro. Não, pode até ser também, não. É uma escolha. Porque cigano não é uma religião. É o que todo mundo confunde, etnia com religião. Não tem nada a ver. O indígena, ele pode escolher a religião que ele quer. Tem muito indígena cristão agora. É engraçado que eles conseguem, né, desmistificar o indígena de um cigano. Sim, total. Mas quando falam cigano, a gente tem que sempre responder assim. No meu caso, eu venho com o combo, né? Além de cigano, também um bandista, também macumbeiro. Então já é o combo. Mas, via de regra, não é assim. Então a gente tem que estar sempre retorcendo. Por quê? Porque uma coisa de errada pode cair no outro. É a mesma coisa. Gente... Por mais que hoje a gente tem... Eu estava até conversando com você anterior.
anteriormente. E por mais que a gente hoje tenha as leis que nos favorecem e nos protegem, mas a gente sabe que existe uma hipocrisia, que por detrás dos bastidores ainda tem muita discriminação. É, E somos discriminados. E até essa lei valer, a gente fazer ela valer, Vai demorar porque muito. como tem muita gente que vai dizer não, vai sempre dizer que é mimimi Mas- e que não existe. Vai sempre ter alguém que vai. Mas por quê? Porque pessoas mesmo da nossa própria religião esconde a religião, esconde a crença, esconde aquilo que segue para as demais pessoas. Por quê? Porque meu trabalho não aceita, por causa do meu patrão, por conta da família do meu namorado, da minha namorada, enfim. Por conta do vizinho. Para nós, né, a gente estava conversando, outro dia estava conversando sobre esse assunto, é assim, agora a moda é os terapeutas, né? Agora a gente é Não terapeuta. fala que eu sou terapeuta, gente. Então, não, a gente é terapeuta. Por quê? Porque quando, por exemplo, você vai fazer um atendimento com oráculo, alguma coisa assim, o terapeuta entra pela porta da frente. Que é o O macumbeiro entra pela porta dos fundos escondidinho. Sim, verdade. Várias vezes eu deixei de atender, de fazer qualquer tipo de ajuda a domicílio, por ter passado por isso várias vezes. Gente, é hostilizado, né? Assim, você pode até ser muito bem tratado, mas tem que entrar escondidinho. Então, eu não sou bandido. O que eu tô fazendo, pra mim, é do bem. sagrado. Porque se eu soubesse que a coisa é do mal, eu não faria. Eu não sou uma pessoa do mal. Então, eu não me permito mais a essas coisas, sabe? Então, é a mesma coisa. Quando a gente volta na questão lá, de que as pessoas vêm, procuram a santa pra fazer uma selfie, né? Em vez de rezar, ela tira uma selfie e posta. Verdade. Isso. Mas não se preocupou em saber da história dela, não se preocupou nada. É a mesma coisa, quando você chamar, na hora do aperto, todo crente vira macumbeiro, todo muito. católico vira macumbeiro, todo mundo chama a gente. Como a mas na alcova, né? Na alcova, escondido. É como dizem, né? Que macumbeiro é igual a agiota, né? Todo mundo fala mal, mas nas escondidas procura. Procura, só as escondidas e não assume mais, você vai e sempre para alguma coisa muito negativa. Né? As pessoas já te veem, elas já vão te falar no pé do ouvido. É sempre uma amarração, é sempre uma coisa assim. É sempre algo ligado ao feitiço. E o que eu mais acho ruim é que as pessoas, quando vão, e mesmo os nossos da nossa religião, quando se demonstram mais esse lado, tira a religião. Porque quando você procura um dirigente espiritual para fazer um feitiço, já quebrou tudo, porque a gente tá ali para rezar, a gente tá ali para ensinar. É o sagrado, né? Quando você procura ali, você tem que procurar um feiticeiro, um catimbozeiro, alguém que vai só fazer isso aí, ele não precisa nem ter filho de santo. Ele não precisa, porque é só essa função. Não é a nossa função é religiosa. Você passar religião, dogmas, preceitos, cuidados, ensinamentos, tudo isso. Mas ninguém vem te perguntar isso, porque quando você marca uma gira de desenvolvimento, não aparece ninguém. Não. Mas se você fizer uma festa de pombagira, de Exu, lota. Porque todo mundo ou quer cachaçar, ou quer pedir, né, alguma coisa. Ou quer dinheiro, ou quer o marido ou a mulher de alguém. Isso, quer conversar com a entidade, né? Exatamente. Aí, o que acontece? Essas coisas vão fazendo o quê? Cansando. Então, assim, você cansa de dar murro em ponta de faca, de colocar ali, sabe, o melhor de si, a melhor história, sabe? É muito... Tem tudo uma cultura. Acho que todo mundo tinha que buscar conhecer. Porque, igual você, além de ser cigano de sangue, você tem todos os seus ancestrais ciganos. Sim. Né? Então já tem toda uma bagagem, uma origem. Gente, é muito interessante. Vocês chegam aqui, a energia é totalmente diferente. Não só que hoje eu vim conhecer aqui a chácara dele, mas eu conheci o castelo. Lindo, eu fiz uns conteúdos, vocês vão amar. Vale super a pena. E ele é gente, uma literatura. Você senta do lado desse homem, você fica horas conversando com ele, você aprende muito. É muito interessante. Eu amo falar com pessoas inteligentes, então encontrei a pessoa certa. Obrigado pelo inteligente. Eu sou muito falante mesmo, eu sou aquela pessoa que se dá você corda. Você é muito inteligente, eu amo falar com gente inteligente. É difícil, eu cortei ela várias vezes, mas esses vídeos ficam o meu jeito. Quando eu começo a falar, solta. Aí a gente é do mesmo santo, entendeu? Imagina. Então já é 2 tagarela, né? 2 dias santo. Raio, trovão. Eu amei. Só faísca, raio, trovão. Nossa, amei. Tô apaixonada por tudo. E eu sei que vale muito a pena. E as pessoas que vão conhecer teu castelo, que eu sei que
Ali é teu lugar. Você ganhou de presente aquilo, não foi nem você deu de presente para Santa Sara, ela te deu um presente. Ela me escolheu. Já foi um presente poder ministrar a palavra dela, tentar fazer que as pessoas conheçam a história dela, mostrar. Eu deixei muita coisa da minha vida, né? Eu tenho E toda uma fácil, carreira. a gente sabe que não é, mas Eu tenho toda uma carreira artística que eu deixei de lado, toda uma coisa para isso acabar que é vivendo interessante. com muito menos financeiramente, mas levando a palavra dela até onde ela quiser. Olha aqui outro ponto interessante da vida dele. Ele abriu mão de tudo, né? Do glamour. Hoje, ainda mais É. hoje, tá super mais fácil, né? Era pra Sim. você estar Eu peguei a pior ostentando. fase, né? Que a gente precisava ainda da rádio, É né? verdade. A gente Então precisava ele é passar por aquele tudo isso. artista raiz mesmo que sofreu Ah, tudo. Né? Com certeza viajou em Fusca, em Kombi. É, com certeza em trocou ônibus. vários pneus na estrada por aí afora, Já foi dormia muito. nas pensões de beira de estrada, né? Então já comeu bandeco, marmita, Já fiz show tudo. em circo, já pisei no barro, caí na lama. Então tem toda uma bagagem, quer dizer, ele se abdicou de tudo para viver em prol daquilo que ele acredita, daquilo que faz parte da cultura dele. É muito interessante. E não tem preço, não tem preço. Não. Esse momento que eu estou vivendo é um momento único. Eu agradeço muito a Santa Sara também, que com certeza ela me escolheu para estar aqui hoje. Verdade. Santa Sara foi muito importante na minha vida, está sendo. E agora também Na minha também. eu tô tentando trazer Santa Sara para o olhar mesmo de devoção, para que as pessoas Ah, eu lembrei de um enxerguem ponto. qual é a função, saber um pouco mais sobre ela, qual é o poder, onde vem a palavra dela, onde é que ela toca, tal, porque senão ela vira uma questão só de uma santa da moda. Hoje eu achei É. interessante uma parte que eu estava assistindo sua palestra lá no Castelo, que você fala também que Santa Sara, muitas mulheres procuravam ela para pedir sobre quando não engravidava, Pra não quando engravidar. elas tinham problemas de infertilidade. Exatamente. Santa E achei Sara interessante. um dos princípios a fé a Sara é as mulheres que querem engravidar e não conseguem. Porque Santa Sara ela foi uma grande alquimista, né? Como Jesus, ela levava a palavra das pessoas, ela cuidava dos ciganos, ela se tornou uma conhecedora das ervas, ela passava isso para as pessoas. Legal. E ela principalmente ajudava com as suas ervas as mulheres a engravidar, principalmente as mulheres ciganas, porque a linhagem de sangue é uma coisa muito importante para os ciganos. Os ciganos prezam muito essa questão de, sabe, se casar com 12, 13 anos para manter a família, manter a tradição, manter a linhagem de sangue A correta, origem, né? não aceitar pessoas não ciganos para entrar. Então é uma comunidade fechada. E Sara ajudava muito nisso. E ela se tornou uma grande parteira. Ela foi uma grande parteira que ajudava a trazer as crianças para a terra. Até Que há uma legal. história bem controversa, porque ninguém gosta de contar que ela é filha de Jesus e Maria Madalena por causa da história do celibato de Cristo, para mostrar Cristo também com uma virgindade. Eles adoram, para avaliar o santo, eles têm que botar o santo virgem. Né? Mas é tudo uma história contada. Então o que acontece? E a gente conta essa história. Então alguns contavam que ela foi a parteira, que ela ajudou a fazer o parto de Jesus Cristo. E essa história criou um grande vulto no meio, um burburinho aí. Até hoje eles passam isso adiante. Mas é uma história completamente fantasiosa e errada. Porque primeiro, pela história bíblica, Jesus nasceu numa manjedoura em fuga. É isso mesmo. Então ninguém chamou parteira para chegar lá, né? Não. Só tinha um burrinho só que levava Jesus. Não tinha um burrinho que levava a parteira. A Virgem Maria pariu sozinha. Pariu sozinha, não tinha. Ela mesma fez Pela mesma história bíblica que o pessoal, se fosse apoiar nisso, já começa a tirar, já cai por terra isso. Então, assim, outros, só para não contar essa história. Você já viu que eu não tenho papas na língua, né? Quando eu falei, eu vou contar a verdade sobre Santa Sara, todo mundo, você é maluco vai ser processado. Até agora, graças a Deus, não fui, tô tranquilo, contei. E outra coisa, a imagem de Aparecida, todo mundo, a imagem de Aparecida, todo mundo tem uma história contando sobre ela, por que ela apareceu quebrada, milhões de teorias para dizer por que a estátua é negra, porque ela é de barro, que o barro do fundo do rio, ou porque as pessoas acendiam vela e as velas eram de sebo e a fuligem da vela deixou ela preta, só para não aceitar que ela é da coloração negra, que ela é preta. Olha o preconceito. Já tem milhões de teorias. trás. E na verdade a imagem de Aparecida é uma imagem de Sara, que ninguém vê quase. Quando você vê o meu vídeo, você vai ver eu tirando o manto e mostrando que aquele manto
manto e a coroa é uma coisa que chegou depois, mas que se tornou visivelmente, você só consegue lembrar de Aparecida pela coroa e aquele manto em forma de triângulo. Quando aquilo veio depois, veio há muitos anos depois da aparição de Nossa Senhora Aparecida, é que ela ganhou aquele manto e aquela coroa da princesa Isabel. Porque a princesa Isabel não conseguia ter filhos e foi lá, fez uma promessa, depois de 14 anos de casamento, ela engravidou, aí teve os 4 filhos seguidos. E ela manda lá fazer um manto azul, que é da cor da sua família real, que nem brasileira é. E aí ela faz azul marinho, ela manda desmanchar um colar e bordar no manto, e manda o ourives dela fazer uma miniatura da coroa que ela usaria quando fosse a imperatriz brasileira. E aí ela manda de presente para colocar na imagem de Aparecida e fala, enquanto eu não reinar, ela já reina pelo Brasil. Aí ela ganha o título de padroeira do Brasil, pelas mãos da princesa Isabel e Aparecida. E só aceitaram ela na igreja tudo porque não conseguiram quebrar, não conseguiram tirar a fama dela, como na história de Sara também. A Sara foi para dentro da igreja católica porque todo mundo só ia louvar lá na gruta, a igreja ficou vazia e eles foram buscar e levaram lá para dentro. Tô dando muito spoiler, né? Gente, eu vou te falar, olha. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo. Santa Sara, filha de Jesus com Maria Madalena. Tá Vale lá no super meu a pena. canal. Vai no canal dele. Basile. Olha. Olha, 1000 propagandas. Pode fazer. Gente, vai assistir o canal dele. Vale super a pena ouvir, assim, assistir, saber toda a história, né? O fundamento, porque é uma cultura. O que a gente só leva é o que a gente aprende, né? Exatamente. Aquilo que a gente vive, que a gente aprende. E pra mim hoje está sendo um momento único. Espero que a gente se encontrar mais vezes, trocar figurinha, com certeza. falar sobre Umbanda, falar sobre os extraterrestres. Com certeza. Eu achei interessante que ele também acredita naquilo que eu acredito. Sim. Né? O bom de ser umbandista é que a gente tem uma visão 360 graus, né? Certeza. A Umbanda tem todos os seus princípios, seus dogmas, tem que ser seguido, claro, corretamente, mas ela não tem a proibição que a maioria das religiões tem, de você adquirir conhecimento e saber avaliar outras coisas. E os degraus, né? Exatamente, Verdade. A Umbanda respeita, Respeita. Né? Ela é aberta para isso, né? Por isso que Umbanda já diz, né? Umbanda, a unificação, né? É uma religião brasileira que pegou toda. Aí todo mundo fala, mas é por causa do sincretismo mas no e tal. Tem muito. Sim, mas eu atendo muitas. Mas ela é brasileira, ela é uma religião nossa. Então. Que ela tem fundamentos, né? E os brasileiros levaram os africanos, mas o bom é que Legal. o nosso fundamento, ele é dos povos originários, né? Que é dos indígenas. Então a Umbanda, ela vem, a raiz dela é indígena, aí tem o sincretismo católico europeu, né? Isso. Que já começa com a catequização dos índios e com a chegada dos navios negreiros, com o poder dos orixás que tinha e a conversão dos negros em católicos, Hoje é um que é livro muito de importante. História. E essa fusão toda é o que fez. Nós cultuamos os ancestrais daquela época que manuseavam as energias, tanto os indígenas quanto os pretos velhos. Por isso que a gente tem a corrente dos baianos, porque a Bahia foi a primeira capital, onde chegou todo o povo primeiro. Então, por que tem uma corrente de espírito só da Bahia? Porque é um dos povos mais tradicionais, mais antigos, foi a primeira capital, onde girava tudo aquilo, onde tinha realmente o encontro de tudo, do negro, do índio, do branco, do europeu, todo ali. Então, por isso tem muito fundamento. Muita gente não sabe a origem das entidades. E o candomblé, a diferença é que o candomblé é africano e ele cultua seres que não pisaram na terra. Ele cultura seres vivos, né, que é a natureza, deuses da natureza. Essa é a diferença de um e outro. Nós cultuamos os orixás através de espíritos que já foram encarnados. Né? Então, são as entidades, nossos guias, né? Exatamente. Por isso que a gente já tem essa elaboração. Então, como a Umbanda tem essa liberdade mediúnica, a gente também tem contato com os espíritos que recém passaram pelo plano de lá e estão muito bem. A gente é meio que a universal. Não, universal não, porque já se apossaram lá. Vamos tirar, vamos assim, multi-religioso. Multi-religioso, mas também tem a Jurema Sagrada, que a gente não pode esquecer. Mas não é Umbanda, não, é a não Jurema. É Umbanda, mas a Jurema, ela cultua muito também, né, segundo as outras religiões que são os encantados, chamam de eguns, né? Sim, né? No caso do candomblé,
tudo que a gente recebe, Aí, exatamente, os mais ortodoxos, os mais antigos candomblecistas, para eles, todos os nossos guias são eguns. com É, porque certeza. o candomblé, Eles uma não coisa que cultuam. pouca gente entende sobre o candomblé, é que o candomblé não acredita na reencarnação. Não, eles não Entendeu? acreditam O candomblé ortodoxo verdadeiro, por isso que eu falo, não pode misturar uma coisa a outra. Quando a pessoa fala assim, eu tenho uma umbanda ou umblé, eu falei, então você não tem nada. Entendeu? Porque E ou a você quimbanda? cultua a umbanda, ou você cultua o candomblé. Você pode até cultuar os dois, mas um cada dia diferente, com cada ritual diferente. Com Se certeza. você tivesse domínio, né, de conseguir Não, é igual, conciliar, né, muitos se iniciam no mas candomblé. não pode fazer os dois juntos. Não. Misturar não vai, porque são coisas diferentes. E a quimbanda também. Ah, é umbanda e quimbanda. Não, você toca umbanda. Aí se você for da quimbanda, é porque é outra história, são outros preceitos. O que uma religião aceita, a outra não. Então não dá para fazer a fusão dela. Eu posso ter muito conhecimento do candomblé, eu posso ter o meu fundamento, a minha iniciação, todas as coisas feitas lá, mas hoje eu toco Eu aprendi umbanda, assim também. e é muito bom que você conheça de todas as religiões, porque ali na umbanda, ela tem a parte sincretizada, então ali você consegue o entendimento. E também como que você vai chegar nos mais novos para dar uma explicação, porque sei que os mais novos têm uma pergunta a te fazer, né? E tem que ter a resposta. Tem que ter a resposta, né? Por isso o tempo, né? Por isso que não tem jeito, a fruta só dá no tempo. Né? Então, se você não, senão você vai comer verde. Se você buscar conhecimento, você abrir um templo, uma coisa assim, sem o conhecimento, você nunca vai formar ninguém por completo, porque você não se formou. Mas assim, eu falo até para os meus seguidores aqui, que eu falo filhos de santo, eles que são meus filhos de santo, né? Se intitularam. Mas enfim, são meus filhos de santo. Eu falo para eles, gente, vocês têm que buscar conhecimento, têm que buscar estudar, aprender com as entidades, com os guias, porque eles ensinam pra gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eles ensinam na maneira de falar, na maneira como a pombagira, como cruza a perna, como acende um cigarro, como ela pega um cigarro. O Exu, só do olhar dele. Você tem muito a aprender com as entidades. Então, tudo que vocês puderem aprender, aprendem. Aí os fundamentos de tudo. O mais importante é sempre dar atenção para os fundamentos. Sempre, para os significados. Olha, por que o Exu fuma? Por que o Exu tem que oferecer bebida? Por quê? Gente, o porquê é importante na religião. Tem que perguntar por quê, por quê. E vai ter uma explicação não só enigmática ou mágica. Tudo tem um fundamento. O fundamento tem um porquê. É a mesma coisa. Vou falar, acho que rapidinho. Dá tempo ainda? Dá tempo. Bom, então eu vou falar rapidinho. Por exemplo, a questão de fumar, né? Fumar e beber, né? A entidade que a gente fala. O que acontece? O Exu, ele trabalha com o charuto, né? O charuto e a bebida. É fundamento. Não, o charuto e a bebida dele não tem a conotação viciante do vício do encarnado. A pessoa encarnada que gosta de beber uma cachaça, de fumar, tal, não, esse fundamento do Exu, usar isso, não tem a ver com o vício. Pelo contrário, o Exu é uma entidade muito densa, muito ligada à terra, ele é mediador, fala todas as línguas, então ele é um grande portal, e ele ao mesmo tempo que ele absolve, ele também retrai. O que ele precisa? Ele precisa de ferramentas da terra para limpeza. Entendeu? É como se fossem os produtos como se fossem os produtos de limpeza para fazer alguma coisa. Exatamente. O charuto. Por que charuto? É um monte de folha, um monte de erva ali seca, prensada, bonitinho. O charuto nada mais é do que a erva ali concentrada. Né? E a bebida? Álcool. Depurativo, completamente, ele tem evaporação. Você não passa álcool gel, não foi para livrar do Covid, para tudo. Ele também lida espiritualmente. Tudo tem um porquê. Porque ele tem evaporação, é físico isso. Então, ele precisa do álcool e precisa do charuto. Qual outro elemento que ele já tem ali? O fogo, é a brasa, é a queima. Olha, já liga os 4 elementos. Terra, fogo, água e ar. Entendeu? Sempre vai sair desses 4 fundamentos. Terra, fogo e água e ar vai estar em todos os fundamentos, para você fazer a energia girar. Então, ao mesmo tempo, o que vai? Ele pega... Você já percebeu que a entidade, ela não traga, ela só puxa e sopra. Então, o que ele faz?
Por que faz isso aqui com a boca? Porque nós temos a saliva. A saliva humana é chamada de fio de prata. É o que compõe exatamente os mesmos princípios do cordão de prata que segura o nosso espírito. E também muita presença de ectoplasma, que é a energia vital que sai na saliva conforme você faz. Então, por isso muitas pessoas pegam a pig e cospe para cima e falam, ah, que nojento, não é. É o fio de prata saindo com a evaporação. É uma limpeza completa ali. Então ele chega para você, quando ele puxa energeticamente tudo que tem à tua volta negativo, queima na brasa do charuto, ele puxa aqui para dentro, envolve todo esse espírito no fio de prata, que é a saliva, e quando ele sopra, quando ele cospe a fumaça, ele cospe aquela energia queimada já, e isolada pelo fio de prata, na atmosfera ele joga para fora. E quem está lá de trás, o espírito ruim, o obsessor que está lá atrás, já vê que se ele se aproximar, ele vai ser dragado e queimado. Né? E jogado para fora. Então, isso nada mais é que o faxineiro do exatamente, universo. Então essa forma vai. E aí a bebida, ela flui ali, para tudo que sobrou no ar, ela se pega pela evaporação do álcool e levada embora. Por que bebia antes e não ficava bêbado? Porque o álcool ia todo embora, canalizado naquilo. Ele bebia por quê? Porque ao médium dragar e jogar para fora aquilo no corpo do médium, podia ficar algum restício de coisa, algum resíduo energético no médium. Então, quando ele ingeria a bebida entrava e através do suor, dos poros, evaporava e retirava já a energia. Então, quando ele bebia, é para limpar o médium. Então, assim, o que foi vulgarizando foi os mistificadores, que tomava 2, 3, 4, 5 garrafas e fazia aquela coisa, sabe? Então, assimilar isso aos vícios é que ficou pejorativo para olhar para a religião. Então, quando você conta realmente o verdadeiro fundamento, a coisa fica muito mais bonita. Então, é isso que falta. Tem um porquê. Mas por que as pessoas não contam? Porque não sabem. Na verdade, começa a adiantar as coisas, não chegou a aprender o fundamento. E está precisando muito, sabe? Precisa saber. A gente precisa a passar vela, isso. É a mesma coisa. Ó, acende uma vela para fulano e fulano. Tá bom, você vai lá, acende. Acende uma vela de tal cor, põe isso, põe pipoca, põe aquilo. Aí você vai e fala assim, se você contar aquilo tudo desconexo, você não sabe para que é. Parece uma grande bobagem. Mas quando você explica para que é cada coisa, qual a finalidade da vela, qual o símbolo, o que simboliza, o que não é, o que precisa para aquela vela ter realmente poder ou não, o que valida, o que não valida, um monte de história. Quando você sabe o fundamento para que é utilizado, você vai fazer com mais confiança, você vai realmente entender o que é que você está fazendo, porque na hora você só fica assim, ai, te deu um monte de receita, você não toma. Né? Um chá, um banho, tem que saber o que é fervido, o que é só por infusão, o que é, sabe, qual erva pode ser queimada, qual que tem que ser bebida, qual a folha que vai ou não vai na cabeça, o porquê que a folha não vai na cabeça, entendeu? Tem que ter um cuidado. Para isso você tem que ter um estudo de saber tanto da Umbanda, quanto do Candomblé, quanto da Quimbanda, para saber você poder utilizar, até para se defender do que é que está acontecendo. E o que você pode também ou não, né? Eu particularmente eu não sou a favor, eu não gosto de ensinar, assim, de fazer vídeo mostrando nenhuma simpatia, ritual, trabalho, magia. Muita gente me cobra, mas por que você não ensina? Não, eu não sou a favor, porque existem pessoas e pessoas. Nem todo mundo está pronto para lidar com energia. E você não sabe o que a pessoa tem. Às vezes chega um consulente, às vezes você não dá nada pela pessoa, você acha, a pessoa está com energia leve, não tem nada. Aí, às vezes você vai abrir o portal da pessoa, quando você vai para a mesa do jogo, porque ele abre todos os portais. Ali você tem surpresa sempre, você vai ficar com uma dor de cabeça, ou a pessoa às vezes passa mal. Porque já aconteceu comigo do consulente passar mal na mesa do jogo, né? De se tremer, ou até mesmo de... Ou da gente passar mal também. Ou da gente passar mal, ou daquele obsessor que está obsediando, se manifestar. Então tem toda uma história. Eu respeito muito. Então, por respeito àquilo que eu acredito, eu não ensino. Então, se quer aprender comigo, me chama no particular, vai na minha casa, vai até a mim, aí sim eu ensino. Eu acho o seguinte, quando você quer aprender, você tem que frequentar o terreiro. E buscar conhecimento. Você quer saber sobre a Umbanda, você quer saber como fazer um banho, fazer tudo, você quer saber fundamentos da Umbanda,
Então venha e seja um adepto daí. Se Aprende você do começo. se tornar um bandista, eu posso te ensinar. Se você É, se tornar da minha casa de santo, eu posso te ensinar. é Pela verdade. internet, eu não tenho, sabe por quê? Porque não é meus filhos de santo que estão assistindo, não é as pessoas que estão ali. O sagrado, ele tem ali, o sagrado tem que ser em segredo. Tem. O sagrado e o O segredo nome andam já juntos. diz, sagrado, né? Eles andam juntos. A partir do momento que você expõe o sagrado, Já deixa de ser ele sagrado. vira profano. Ele vira, quando é para todos jogar de qualquer jeito, fica assim. Por isso que filmar, fazer uma live durante um trabalho, um terreiro, filmar a sua obrigação, filmar as coisas que foram Ai, nem ali. tudo. Como? Você está expondo todos os segredos que estão ali É. para o inimigo te derrubar. É Então não verdade. pode, essas coisas não pode, não é assim. Entendeu? Não é Nem que você liquidação. contar a reza e não contar o santo. Não eu é fast acredito. food, gente, nem tudo é assim, não tem delivery no Ai, espiritual. Júlia, porque a gente tem conteúdo pra caramba. Muito, não porque tem, se for não pra gente tem. São sentar, fazer práticas nosso religiosas. podcast, a gente vai conversar bastante. Porque antigamente também tinha os curandeiros. Você vê que os curandeiros só Ninguém ensinam. conta, as rezas eram Não. só dado para escolher O- um o meu filho ou uma pai- neta, você tinha que escolher para quem você ia O deixar meu pai lá. era curandeiro, É. né? E ele rezava, benzia as pessoas com cobra, ele criava várias cobras. Então, e ele fazia várias rezas. Tanto é quando ele desencarnou, que ele fez a passagem, ele deixou com um tio meu, né, algumas coisas para me entregar. Mas assim, como ele mexia por um lado mais da feitiçaria, bruxaria, algo assim mais pesado, eu também não achei muito interessante para mim, porque ele teria que ter passado as rezas É para lógico, mim. e também não te bateu com a tua energia, né? Entendeu? E do que adianta eu ficar com tudo aquilo, uma responsabilidade, e eu não sabia o que fazer com aquilo. Então, é por isso que eu falo, você vê que eles não passavam, né? Antigamente, os Não. curandeiros, os benzedores, assim, Não, era tudo era fechado. poucas as pessoas Olha, que tinham acesso àquilo. para tirar foto de uma entidade incorporada numa pessoa, era muito difícil uma entidade deixar. Você tinha que pegar sem querer escondidinho, porque ela ia quis ir lá com você, ia ficar brava com você. Eu conheço um pai de santo Entendeu? de Hoje em Aracaju, dia que não, hoje a em dia entidade dele não a deixa. pombagira tá ganhando iPhone, tá, não sei o quê. Arrume-se comigo pra ir na macumba. Para com isso, gente. Se arrume e vai quietinho pra sua religião. Pô, escolhe outra coisa, né? Não é aí, não é por aí, gente. Aí fica banal, fica chato. A gente que é da antiga, sabe, que ralou, que fez aquelas coisas todas, e ralou pelo respeito. Aí você rala pelo Aprendeu. respeito e as pessoas vulgarizam. Outra coisa, terreiro de Umbanda é o seu terreiro, suas regras, a regra da tua casa. Você que vem para ser filho de santo daquela casa, aprenda primeiro sobre todas as regras que você vai ter que seguir. Se não bate com você, não fique. E também E não difame. tente mudar, entrar e querer mudar a casa dos outros, porque você já entrou, lá existe regra. Se você quer mudar as regras da coisa, ou você procura alguém que te adapte, ou vai fazer o seu. Outra coisa que é muito Abre um chata, terreiro. o pessoal de matriz africana é muito perseguido, porém, é muito abusado. É verdade, Tá? tá demais. Cemitério é um lugar público para enterrar pessoas, entes queridos. É verdade. Tá? Você gostaria de chegar lá e ver a pessoa correndo a gira ou fazendo feitiço de maldade, de coisas assim, aquelas coisas grotescas em cima do túmulo de um teu ente querido? Eu Poxa, acho. não sou da religião, não sou nada. O máximo uma vela no Cruzeiro das Almas, no local, Pra isso que sabe? tem um cruzeiro. Despachar na rua para depois o lixeiro ter que tirar. Não dá, gente. Outra coisa, Igreja Católica. Querer ir afrontar o padre vestido com a roupa de santo, entrar lá, querer fazer seus rituais de candomblé e de umbanda dentro de uma missa. Aí o padre não deixa, ele é intolerante. Quem está sendo intolerante é você, porque você está entrando dentro de um templo né? que tem dogmas. Ali são. A Igreja Católica Tem as é para regras. católico. Se você não é católico, vai tirar o que lá dentro? Você quer ir ver? Vai discretamente, vai. A mesma coisa, se um padre ou um católico entrar no meu terreiro e do meio da minha gira ele querer cantar o hino dele, querer fazer qualquer outra coisa, ou os crentes invadem o nosso terreiro e fazem um monte, você não pode reclamar. Porque se você invade respeitado, você espaços tem que respeitar. públicos e principalmente templos de outra religião, você paramentado com a sua, querer impor a sua religião dentro de outra, Você já perde o respeito. perde o respeito, é de mau tom, e quem está sendo intolerante é você. Então, pai de santo que gosta de fazer bozó em igreja católica, você está errado. O padre está certo de te pôr para fora. Porque, sabe, não é intolerância. Lá ele tem a regra dele. Esses dias eu comentei um vídeo falando isso, que tinha uma mãe de santo saindo de lá, porque ele não deu a hóstia. Quem ele pensa que é? Eu falei, o padre. Ué,
E a hóstia, gente, e a pessoa nem entende o que é aquela religião. Porque a hóstia, para você receber a hóstia sagrada, você tem que se confessar, você tem que ter feito a Tem que ser primeira comunhão, batizado, catequese, crismado, tudo bonitinho. Tem toda uma sequência. Tem uma E sequência. tem que ter Assim- confessado Assim ainda. como tem na nossa, né? E tem que ter Que a nossa confessado também tem. para depois receber a comunhão. Aí disse que ela tinha que dar para todo mundo, que não sei o que, ela ia sair de lá processando. Que coisa feia para nossa religião. Saiu de lá toda paramentada, toda nariz empinado, Bicuda, né? acabando com a nossa religião. Quem ele é? É Um falta de padre. respeito. gente. Você que não. Então, ela tem que dar para todo mundo. Não é que tem que dar para todo mundo. Você já está lá com a roupa dizendo: eu não sou dessa religião. Você quer ser tratado como? Não. Ele até que foi respeitoso. Mas então, Né? é igual... Mas é assim. Mas sabe o que acontece? O ego. Tudo para aparecer na O ego e a internet. vaidade, né? O ego e a vaidade. Não, e posta na internet ainda, né? Essa vergonha no débito, no crédito e no E Pix. assim, as pessoas da nossa religião também não respeitam os espaços dos outros. É muito fácil você ver dezenas de alguidares por aí, espalhado em praças, assim, vai Na nas praia, cachoeiras. a nossa praia ali de frente do castelo é a coisa mais linda. Mas tem vezes que você chega lá, tá cheio de urubu, tudo. E quem foi? A cachoeira, tem uma cachoeira Ah, não, mas que não cai é do lado do desnecessário, castelo. né? Do lado do castelo mesmo ali. Sabe quando você foi? Sei. Tem aquela mata que tem do lado do castelo, tem uma cachoeira, a coisa mais linda. Desde que eu comprei lá, eu nunca pude acessar, porque o vizinho é crente, ele teve que fechar tudo, o dono Porque daquela tava parte. enchendo de sujeira. O próprio meu vizinho do lado enchia a cachoeira de maconha. Eu vou descobrir depois por que ele não deixa ninguém, porque ele não conversa com ninguém. Ele fechou, isolou ali, porque o cara tava enchendo de despacho. Tanto não. dele quanto dos outros ali. Ah, não. Entendeu? É assim, Aí é igual, a gente eu já perde cheguei a achar na lugares cachoeira de axé. louça. Assim, é perigoso se cortar o pé, tem gente que leva taça desnecessário. Falta educação. Não precisa. Você tem que ter um templo, sim, uma casa, igual aqui, você tem seu canto. Você faz, arreia teu trabalho e depois você leva só um conteúdo. Não precisa levar louça, levar gente, tudo. por isso que eu falo, se a pessoa não souber do fundamento, o porquê que serve aquilo, por que a gente põe uma taça, põe uma bebida na taça, depois para onde ela vai, o que ela vai fazer, o que vai acontecer. Se eu vou só simplesmente arrear trabalho no meio de rua, o que vai acontecer? Eu vou dar trabalho pro lixeiro carregar. Então, se aquilo já é lixo, então joga você mesmo no lixo. Não é óbvio? Então, a gente tem que saber o que é fundamento e o que é preguiça. O que é deixar sujeira para os outros fazer e emporcalhar a religião. Enquanto a gente realmente não cuidar da nossa história, vai ser difícil a gente lutar contra a intolerância. Porque a gente cava isso. Mas é falta de educação. Eu falo isso direto. A gente As cava pessoas isso. são mal educadas, são muito prepotentes. E muito fácil, muitos senhores da razão. A gente tem que ver que a culpa não é só dos outros. Se o outro está te falando alguma coisa você está incomodando ele também. Então a gente tem que viver em comunhão com a outra. Porque não adianta Nem de sempre nada a culpa é do outro. a gente lutar para ter a nossa liberdade de expressão e não respeitar ela. E não respeitar do outro. E não respeitar nem a do outro e não respeitar aquilo que foi conseguido com tanto sacrifício. E eu fico imaginando, porque energeticamente, qualquer tipo de oferenda, qualquer tipo de sortilégio, qualquer tipo de invocação mágica, o que vai valer é energeticamente o que você está colocando, o que você está doando. Hora também. Se você colocar num lugar onde você vai irritar, na porta de alguém, na encruzilhada onde tem um morador, uma pessoa que vai passar, se você gerar ali uma energia, uma egrégora ruim ali, de provocativo mesmo que tá, o trabalho seu vai funcionar ao contrário. Vai ser completamente negativo para você. Então você tem que pensar muitas vezes antes de fazer qualquer sortilégio. Às vezes uma reza, uma oração, vale mais do que milhões de ogdá no chão. Ah, com certeza. Eu falo isso, eu ensino até para meus filhos em casa. Eu falo, gente, uma vela tem uma força que vocês não têm noção. Não precisa. Tem gente que vai lá, mata um boi, mata um bode. Não, você vai lá com uma vela, e a sua fé, você consegue mudar toda a situação. As pessoas têm que entender o que era feito na era tribal e principalmente porque nós não moramos mais em tribo, nós não moramos mais em aldeia, nós temos agora estradas pavimentadas, muito cimento, muito asfalto, e não é mais trilha como era nas aldeias. Não dá pra gente cultuar a vida como os indígenas cultuavam ou como os nativos africanos cultuavam. Então muita coisa cai por terra hoje em dia. O recolhimento, um monte de coisa não se dá mais para fazer. Não dá. Entendeu? Tem muita coisa que não dá mais, que é por tribal. Isso que muita gente tá indo pra religião de evangélica. Vida evangélica porque é fácil, é só entrar lá e falar que tudo a culpa é do diabo e que eu vou ganhar dinheiro. É só isso. Aí fica simplifica a coisa. Leva a culpa de tudo. Eu tenho saudade do crente raiz.
né? Tem. O crente é aquele crente que era crente mesmo, que não raspava o sovaco, que não cortava o cabelo, entendeu? Lá o cabelão no pé, saia tinha que ser no tornozelo aqui embaixo, entendeu? Não tinha vaidade nenhuma, não usava maquiagem, não assistia televisão, já pensou? Quem foi que deu celular a crente? Nossa, Deu tem. celular a crente pra quê, gente? Pra enlouquecer a vida da gente? Ô, gente, olha, Não. vai ter que ficar para um outro episódio. A gente vai ter que marcar um podcast, porque eu sei que vai causar polêmica. Se a gente começar a falar.